Evangelho de Mateus, capítulo 26. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os anciãos do povo, reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. Consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento poderia vender-se por grande preço e dar-se dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterramento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar e eu vou-lhe entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Pular para o versículo 49 do capítulo 26 de Mateus. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. Amém. Palavra do Senhor. Vamos dizer amém? Amém. Então aqui nós estamos vendo aqui, irmãos, uma passagem do Evangelho. Vizinho, só contando aí, 9 minutos. Vamos. Então nós estamos vendo uma passagem do Evangelho sobre os últimos dias e os últimos atos de Jesus naquela Páscoa do sacrifício do Cordeiro, que é o Senhor. Nós vemos que os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo estavam reunidos com Caifás, o sumo sacerdote, que era para Israel como uma espécie de papa. Era o sumo sacerdote, uma autoridade em Israel. Então ele tinha um poder religioso sob tutela do poder político romano. Então, se ele acusasse alguma pessoa, ele mandaria para o tribunal de Roma, e o peso da sua acusação levaria aquela pessoa à condenação e à morte. Então, o diabo, Satanás, já estava tramando para tirar a vida do Senhor Jesus, pensando que assim iria eliminar o reino de Deus na terra. E o Senhor Jesus já sabia que para isso ele teria vindo, para se dar por nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados. Portanto, o Senhor Jesus já sabia o que iria acontecer nessa Páscoa e qual seria ainda o seu tempo. Naqueles dias da festa, observe a astúcia daqueles principais governadores e sacerdotes em não tumultuar o povo na grande festa de Israel, pois era uma festa em que o povo vinha em massa, eram milhões de pessoas que chegavam no templo em Jerusalém para celebrar a Páscoa do Cordeiro. E o sumo sacerdote iria fazer o sacrifício do Cordeiro para todo Israel. Ele iria entrar no Santo dos Santos do templo, na casa de Yahvé, o Pai, para aspergir o sangue sobre si e pelos pecados de todo o povo. Era a maior festa, vamos dizer assim, dos judeus, era a Páscoa. E então ali Jesus sabia que ele iria entrar como cordeiro pascal na quinta-feira, iria ser sacrificado na sexta-feira, e a Páscoa iria então começar na sexta-feira à tarde, que é contado o sábado do judeu. Então ali Jesus estava preparado. Ele, antes de ir, foi na casa de Simão leproso, ou seja, o ex-leproso, que Jesus tinha curado Simão, o ex-leproso de Betânia. Aproximou-se então a mulher, que é Maria Madalena, aquela que foi expulsa de 7 demônios dos pecados de prostituição, e ela veio muito agradecida aos pés de Jesus com um vaso de perfume caríssimo.
E ela, muito agradecida, entrou na casa, quebrou o vaso e lavou os pés de Jesus com aquele perfume e enxugou com os próprios cabelos. E foi uma ocasião muito bonita em que Jesus teve a oportunidade de mostrar a gratidão que nós devemos ter a Ele por ter perdoado o nosso pecado, que é uma lepra, que quando nós pensamos que não, o pecado vem com a manchinha, ele vai tomando conta. Se Jesus não retira aquela lepra, o pecado cobre o nosso corpo, nos engole completamente como um leproso. Então Jesus vem com o seu Espírito Santo sempre com sua chama de calor no nosso coração, no nosso sonho, nos alerta sobre o perigo do pecado em nossas vidas. E o homem que não tem um perigo no pecado é como um passo que está dando em direção ao precipício. Aquilo vai chegando ele na beirada, até que tem um momento em que ele não consegue mais segurar e ele cai dentro daquele buraco que é o lago do poço do fogo do abismo. Então, às vezes Satanás leva a pessoa a perder a fé quando ele vai cair naquele poço. Você pecou, deixou o pecado engolir a sua alma, o seu coração, o seu espírito, e Satanás levou a sua semente, que estava a palavra no seu coração, e você perdeu a fé, e aquela lepra, você caiu dentro do poço de Satanás para sempre. Então nós temos que orar, nós temos que ser agradecidos, ajoelhar como essa mulher Madalena se ajoelhou aos pés de Jesus, dado nosso que nós temos mais precioso para o Senhor, porque Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor pascal. E nós vamos conquistar algo mais que prata, que foi o preço da sua traição pelo seu apóstolo, seu discípulo Judas, que trocou o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Esse dinheiro do mundo, se ele for vir abençoado da mão de Deus, honestamente, nós agradecemos ao Senhor. Senão, vamos rejeitar as moedas do inimigo, porque o inimigo também tem dinheiro para nos oferecer, mas nós não queremos aceitar dinheiro que não seja abençoado pelo Senhor, porque sabemos que nada nesse mundo podemos comprar, e nossa alma e salvação só pode ser comprada diante de Deus pelo sangue precioso de Jesus, não por ouro nem por prata. Amém, irmãos? Amém. Então esta é uma mensagem muito boa e importante que Jesus trouxe para nós hoje, Mateus 26. Obrigado pela sua atenção. Shalom Hashem, que o Senhor o abençoe.